no governo federal. Seria Numa prefeitura, por exemplo, é o IPTU e o ISS. Tá. Respondem por uma boa parte do que a prefeitura arrecada. Aí a prefeitura recebe também a chamada cota parte do ICMS, que é cobrada pelo governador. E ele repassa... O governador recolhe ICMS e repassa 25% para os municípios. Tá. Tem uma outra cota parte que é do IPVA do seu carro. O governador recolhe 100%, repassa 50% dos municípios. Isso é o orçamento municipal. Tá. O orçamento, aí tem uma outra coisa que as prefeituras recebem, que chama Fundo de Participação do Município, FPM, que são tributos federais que são repassados por município. Tudo somado aí, você tem mais ou menos 24% para municípios, 21% para os estados. Posso estar errando numa vírgula. Mas é algo assim. Que são tributos federais repassados para estados e municípios pelo Fundo de Participação, tanto de municípios quanto de estados. Então, o dinheiro flui para a prefeitura, flui para o estado. No governo federal, você tem imposto de renda de pessoa física, imposto de renda de pessoa jurídica, contribuição social sobre lucro líquido, né? E você tem o PIS/COFINS, que é esse que vai ser substituído pelo IVA, pelo Imposto de Valor Agregado. Tá? E tem outras coisas, IPI, imposto de importação, tem mas eu estou falando... Tudo isso juntando... Dá o orçamento federal. Mas é o grande... a grana principal entra daí. É a grana. Tem também as contribuições para Previdência Social, a cota patronal. Você abate do salário do trabalhador um tanto para a aposentadoria dele. E tem uma contrapartida do patrão, que também é esse tanto que vai para a Previdência. Tá. Então você tem ali uma sopa de letrinhas ali que compõe o orçamento. Isso está entrando pro governo, pro Brasil. Isso. E você tem um custo desse Brasil. Você tem um custo dessa máquina para fazer ela funcionar, não tem? Mas não é isso. Não é isso. O que pega é o seguinte: você tem quase R$1 trilhão de aposentadoria que você tem que pagar. Quer dizer, estou falando aí, para você ter uma ideia de um orçamento de... E essa pirâmide está se invertendo, né? Antigamente a gente tinha mais gente jovem, menos gente aposentada, e está cada vez mais gente aposentada e menos gente... Então, exatamente. Tem uma inversão demográfica, né, no Dizem país. que tá fadado. E aí você tem que pagar os aposentados. Isso. Aí você tem que pagar os programas de transferência de renda. Certo. Que são vários tipos. Tem Bolsa Família, tem BPC, tem salário defeso, que é para os pescadores no momento em que não pode pescar, tem seguro-desemprego, tem uma série de benefícios que você tem uma conjunto de programas sociais que não é a Previdência, certo, que você tem que honrar. Aí você tem verbas vinculadas para saúde e educação. A educação é pública no Brasil. Cerca de mais de 80% dos estudantes estudam em escola pública, né? Então, isso tudo é gratuito. Alguém tem que pagar professor, prédio, luz, água. Sai tudo desses impostos, tudo que a gente falou. Aí tem o SUS. Tem gente que tem plano de saúde. Mas mesmo quem tem plano de saúde, usa o SUS. Tem direito. Não, e usa o SUS. Usa farmácia popular, usa para fazer vacinação, usa para transplante, tem coisa que o convênio não cobre, tem uma série de coisas. Meu pai pega, então, SUS. E tem, a maioria da população não tem plano de saúde, então é 100% SUS. Então, entendi. É complexo esse troço, não é uma coisa simples você fechar um orçamento, entendeu? Mas esse tamanho do Estado representa quanto nessa pizza aí? Isso é uma coisa legal das pessoas, assim, você falou assim, o cidadão comum não tem informação. Eu vou dar uma informação que eu tenho certeza que quem está nos ouvindo vai se surpreender. Tá. Pega o ano do golpe militar, 1964, ok? Certo. Então estou pegando um tempo bem legal, né? Estamos falando aí de 60 anos, né? 60 anos. 60 anos atrás, a carga tributária correspondia a cerca de 16% de tudo que se produzia, que é o que a gente chama de PIB.
Tudo que se produz é o PIB. 16% do PIB era a carga tributária em 1964, aproximadamente. Tá. Quando os militares deixaram o poder, mas bem antes, já no comecinho dos anos 70, 1971... Que lá para Figueiredo? Não, antes dele ainda. Geisel, quem que era? Ali Médici, Tá. já beirando o Geisel. 10 anos depois do golpe militar, a carga tributária era 26% do PIB. Foi 16%. Foi de 16% para 26% do PIB. E ficou estável muito tempo. Quando que ela aumentou para 32%, 33% do PIB? No período do Plano Real. No período de estabilização da nossa moeda, que já teve 10 nomes. Cruzeiro, no cruzado. Cruzado e tal. Nossa. Ela foi de 26 para 32, 33. Tirando esses dois períodos, o dos militares entre 64 e 70, e entre 94, que foi o Plano Real, e 2000, aproximadamente, tirando esses dois períodos, que você foi de 16 para 26, de 26 para 32, a carga tributária tem se mantido estável. Então, a pessoa não tem esse histórico. Né? Então, o período militar foi um período de aumento da carga tributária e o período da estabilização da moeda foi um período de aumento de carga tributária. Nós não estamos trabalhando com aumento de carga tributária. Em nenhum momento você me ouviu falar de aumento de carga tributária, criação de novo imposto, aumento de alíquota. A CPMF na época foi criado por quê? Porque estava com problema. A CPMF foi criada no governo Fernando Henrique e era um imposto que ia ser destinado para a saúde. É verdade. E aí ela caiu no governo Lula. O Congresso derrubou a CPMF. Mas toda hora tentam ressuscitar, né? Só houve uma tentativa. Mas sempre tem essa, vai voltar, tem esse perigo, né? Tem gente que defende, mas assim, eu não conheço nenhum, tirando o PL na época do Guedes, que defendeu a volta da... Eles não queriam chamar de CPMF. Deram outro nome, Deram outro nome, mas você viu ali na reportagem do YouTube. Qual a desvantagem de um imposto como esse? O problema da CPMF é que ele é fácil de arrecadar, portanto é muito barato arrecadar, né? Cai na conta direto. Mas é aquilo que você falou de você não, taxando em cima de... Você não vai... Você tem cumulatividade, toda transação paga, então não é um imposto moderno. O imposto moderno é o não cumulativo. Você só paga no agregado, e é assim no mundo inteiro. A outra coisa é que ele é igual para todo mundo, né? Então... o pobre paga o imposto, você não tem como... não é uma coisa que a literatura recomenda. É só porque ele é fácil. Só porque ele é fácil, ele é transparente, ele pega o sonegador, é verdade. Mas há outras formas mais inteligentes de você formalizar a economia por meio da digitalização do sistema tributário que está na agenda do Ministério da Fazenda, dos bancos, do Banco Central, que é esse processo de modernização da economia. Mas um imposto digital, como foi pensado no governo Bolsonaro, não está na plataforma política hoje de nenhum partido. Acho que nem sei se o candidato do Bolsonaro vai defender isso em 2026. Muito impopular, né? Acredito que não. Acredito que eles vão abandonar essa ideia. Mas eles quiseram carimbar na gente isso por causa de uma portaria da Receita Federal que visava colocar as fintechs dentro do universo do sistema financeiro. Por quê? Calma. Aí eu vou te explicar. Calma, ministro. Você vê como essas coisas são complicadas. É muito complicado. É Selic, fintech, vamos lá. Tem uma parte do crime organizado que está usando uma brecha na legislação para fazer o dinheiro circular sem a supervisão do governo federal. E uma parte boa dessa circulação envolve atividades criminosas. Como eles fazem isso? Porque não está sob a supervisão do governo. Então, Passa a margem. Ele passa a margem. Então, aquela portaria, eu não acho que sinceramente, eu não acho que o Nicolas fez isso pensando em proteger o crime organizado. Não, também acho que não. Ele fez isso querendo inverter
querendo tirar das costas deles a CPMF que eles queriam voltar. E tá aí a testemunha. De novo, eu não trabalho com fake news. Você vai no YouTube e vê a declaração do ministro defendendo o novo imposto, que era o imposto sobre transações. Qual foi a ideia, então? A ideia foi A ideia era trazer a parte do sistema que mexe com meios de pagamento que não fazem parte do sistema financeiro para dentro do sistema financeiro. Porque aí eu consigo alertar a Polícia Federal. Mas não está tudo já supervisionado? Não estava tudo supervisionado. Tudo que eu coloco no banco, tiro, não tem esse rastro? Nos bancos, sim. E o que está fora no banco, o que estava fora do sistema financeiro. Algumas digitais. Agora, as boas fintechs, elas mandavam a informação voluntariamente. Mas nós não queremos que seja voluntário. Você tem uma irregularidade, né? O cara tem que mandar. Um movimento estranho. Porque são movimentos... Olha, tem até, a Polícia Federal está acompanhando, quadrilhas que envolvem pedofilia, que usam esse expediente para fazer transações. Transação de foto, transação de vídeo, combustível roubado, usa esse expediente. Cigarro contrabandeado. Esse dinheiro não fica registrado porque vai em um banco que não está... Porque que não faz parte do sistema financeiro. Tá. É um meio, então, é um meio de pagamento. Era colocar todo mundo no mesmo guarda-chuva. No mesmo guarda-chuva. Mas é que tá. Agora entenda do lado da gente, assim. A gente sempre fica com o pé atrás, claro. O governo fala alguma coisa, todo mundo... E aí, qual parte da informação não foi clara ou o que foi errado para criar toda essa celeuma? Eu penso que a extrema-direita ela tem um domínio das redes sociais muito superior ao nosso.